tia Adriana voltou, estamos por aqui novamente, vamos deixar de preguicinha. Tá todo mundo acordadinho aí? Tá todo mundo já bem esperto para nossa aula de hoje, tá? Hoje a nossa aula é sobre matemática, que legal, não é? Números, quantidades, tudo isso é muito bom. Mas antes disso, o que a gente faz sempre? Quem é em primeiro lugar? É o nosso Papai do Céu. Vamos fazer uma oraçãozinha? Vamos? Vamos lá? As mãozinhas postas, fechem os olhinhos e repete junto com a tia a oração, tá bom? Querido Papai do Céu, te agradeço neste momento por cuidar tão bem de mim. Obrigada também por ser meu amigo, cuidar da minha família. Obrigado, Papai do Céu, por estar sempre comigo. Continua conosco, nos cuidando e nos guiando. Te peço perdão, Senhor, por todos os meus pecadinhos e me ajude a não pecar mais. Te peço em nome de Jesus. Amém. Então, já estamos preparados, não é mesmo, para a nossa aulinha de hoje. Quero ver quem é esperto e inteligente, que ainda lembra de tudo que nós já aprendemos, certo? Vamos começar primeiro por o sinal maior que e menor que. Vocês ainda se lembram? Nós temos um sinal que vai representar o maior que e um sinal que representa o menor que, certo? Aqui eu tenho uns desenhos e uns números, olha só, os numerais. Os numerais aqui e aqui, dois conjuntos com quantidades, com números. Vamos lá, primeiro eu vou começar por esse daqui. A tia quer que vocês expliquem para a tia, observem junto com a tia as quantidades. Quantos balõezinhos eu tenho aqui primeiro? 2 balões, não é mesmo? E aqui, no outro conjunto de balões, eu tenho 2, 3 balões, certo? 2 balões, 3 balões. Então, para eu representar com o sinal, olha só, eu vou dizer que 2, o conjunto de 2, ele é menor do que o conjunto de 3, não é mesmo? Porque aqui tem menos quantidade. Aqui eu só tenho 2 balões e aqui eu tenho 3. Então, esse aqui, esse conjunto aqui é menor do que esse, certo? Tia, mas qual será o sinal que eu vou colocar? O sinal de menor que. O menor que, ele é viradinho para cá, olha só. Começa e volta. Então, este conjunto é menor que este. Lembra daquela dica que a tia deu para vocês? A boquinha do sinal vai ficar virado sempre para o maior número. Se vocês fizerem isso, vai dar tudo sempre certo. Entendido? Agora vamos para os numerais. Os numerais, que são esses aqui, né? Vocês ainda lembram, não é? O que é número e o que é numeral, certo? Aqui nós temos o numeral 8 e aqui nós temos o numeral 3. Embaixo o numeral 2 e do outro lado o numeral 9. E eu quero saber para vocês, para eu representar com o sinal de maior que e menor que, como é que a gente vai fazer, certo? Olha só, 8 é maior ou menor que 3? O 8 cabe 8 bolinhas nele e o 3 só cabe 3 bolinhas nele. Então, qual deles é maior? É o 8. O 8 é maior que 3. Então, nós vamos representar aqui com o sinal de maior que. Olha só, você vai colocar aqui 8 maior que 3. Olha só o sinal que a gente vai colocar. 8 maior que 3, certo? E aqui embaixo? Será qual sinal que eu vou utilizar, gente? Qual é que eu vou usar? Eu tenho 2 e eu tenho 9.
No numeral 2 cabem 2 bolinhas. No numeral 9 cabem 9 bolinhas. Então, o 2 ele é maior ou ele é menor que o 9? O 2 é menor, isso mesmo. O 2 é menor que o 9. Então, eu vou utilizar o sinal de menor que. O sinal de menor que é assim. Olha só. Observem sobre aquela dica que a tia deu para vocês. Ó. A boquinha sempre virada para o maior. A boquinha está virada para o maior. E deu certinho. 8 maior que 3. 2 menor que 9. Certo? Entendido? Então, sobre o sinal maior que e menor que, nós já relembramos, não é? Que a gente já tinha visto antes em outra unidade do livro e hoje a tia só está relembrando para vocês, revisando, ok? Agora, a tia quer mostrar para vocês sobre número e numeral. Será que vocês ainda lembram, gente? Será que vocês são espertos? Vamos lá relembrar? Eu tenho aqui estrelinhas. As estrelas da tia não são lindas, tá? Mas tá valendo. Dá pra entender que é estrela, não dá? Então, nós temos estrelas aqui. Vamos contar quantas estrelas temos? 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu tenho o desenho com várias estrelas, eu tenho a ideia de numeral. Então, aqui é o numeral. Certo? Aliás, a tia confundiu. Voltando. Apaga da memória. Desculpa aí que a tia errou, tá? Quando eu tenho 5 estrelas, eu tenho a ideia de número. Aqui nós temos número, certo? Olha só, até a tia vai escrever o nome aqui, para vocês não esquecerem. Aqui é o número, porque eu tenho a ideia de quantidade. Quando eu tenho a ideia de quantidade, é o número. E se eu for representar essas estrelas com o símbolo? Qual símbolo eu vou representar essas 5 estrelas? O numeral 5. Isso mesmo. Você vai representar aqui com o símbolo chamado 5. E o 5 é o numeral. Cuidado para vocês não se confundirem, tá? Nós vamos ter provinha e vai cair isso também com provinha, certo? Aqui, quando eu tenho o símbolo aqui, o 5, é o numeral. E aqui, quando eu tenho a quantidade, olha só, o desenho das quantidades é o número, certo? Entenderam? Foi fácil, não foi? Foi bom relembrar? Temos mais uma coisinha para relembrar. Quem aí ainda lembra sobre ordem crescente e decrescente? Pois é, a tia vai explicar para vocês novamente, para vocês ficarem bem espertos sobre isso, tá bom? Então, meus amores, existem as duas ordens. Ordens é quando a gente precisa colocar as coisas em uma ordem, não é mesmo? Em uma sequência. E nós temos a ordem crescente e a ordem decrescente. A ordem crescente, para quem não lembra, é aquela que vai crescendo. O nome mesmo já fala, ó, ordem crescente, aquela que cresce.
Começa do pequenininho e vai indo para o maior, certo? E a ordem decrescente é o contrário. Começa do maior numeral e vai indo até o menor, certo? Vou colocar uns numerais aqui para vocês verem como que a gente vai organizar eles primeiro em ordem crescente, tá bom? Olha só, ele não está seguindo uma sequência correta, não é mesmo? E ele não está em ordem, nem em ordem crescente, nem em ordem decrescente. Para colocarmos em ordem crescente esses numerais, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o menor numeral de todos. Qual será o menor numeral de todos aqui, gente? Olha, temos o 0, 7, 5, 4, 3, 1, 2 e o 6. O menor numeral é o 0, então eu vou escrever aqui, primeiro, 0, para colocar em ordem crescente. Então eu vou apagar esse daqui, vou fazer um X nele só para a gente saber que ele já foi. Que a gente não vai mais colocar ele na nossa ordem crescente, certo? Sobraram estes numerais. Destes numerais, qual será o próximo menor? Desses que sobrou, qual é o menor numeral? É o numeral 1, que só cabe uma bolinha no numeral 1, certo? Então eu vou colocar aqui o numeral 1. Vamos riscar ele? Isso, pronto. Agora, crianças, sobraram esses outros numerais. 7, 5, 4, 3, 2 e o 6. Qual deles é o menor? Já sabe? O menor numeral que ficou agora foi o 2. Aí nós vamos colocar aqui, ó, 2, certo? Numeral 2. Vamos riscá-lo. E sobraram estes aqui. Qual será agora que eu vou colocar? Qual deles é o menor, que cabe menos bolinhas? O que cabe menos será o numeral 3. Aí vamos escrevê-lo aqui, ó, 3. Olha só como está ficando na ordem certinha. 0, 1, 2, 3. Agora vamos ver quem vem depois do 3. Quem será o menor numeral que ficou desses 4 numerais que sobraram? É o 7? É o 5? É o 4? Ou é o 6? É o 4. Isso. Colocamos o 4 na sequência e tiramos ele, certo? Agora me digam, crianças, só temos mais 3 numerais. Desses 3 numerais, 7, 5, 6. Qual deles é o menor? O menor é o 5. Vamos colocá-lo aqui. Então, só sobraram 2. Vamos ver deles 2. Qual que é menor? Qual que cabe menos bolinhas, né? É o numeral 6. Olha só, 6. Riscamos ele e só sobrou o 7. Pronto, viram que fácil? Conseguimos montar uma ordem crescente. Organizamos os numerais que estavam bagunçados em ordem crescente. Agora, nós temos o 5, 3, 1, 0, 2 e o 4. Para organizar esses numerais em ordem decrescente, como é que nós vamos fazer? Lembra que decrescente a gente não começa do menor número, do menor numeral, a gente vai começar do maior. Vamos ver qual de todos eles é o maior, certo? Aí a gente começa a
a nossa ordem decrescente. Desses aqui, qual deles é o maior? Que cabe mais bolinhas dentro do numeral? Vamos ver? Será que é o 5? Isso mesmo, é o 5. Colocamos o numeral 5 e riscamos ele. Agora sobraram estes aqui. 3, 1, 0, 2 e o 4. Qual deles é o maior? O maior é o numeral 4, não é mesmo? Colocamos ele e risca aqui. Sobraram agora o 3, o 1, o 0 e o 2. Qual desses que sobraram que é maior? É o 3, isso mesmo. Vamos colocar o 3. Sobraram o 1, o 0 e o 2. Desses 3 numerais, qual deles é maior, que cabe mais bolinhas? Aqui cabia uma bolinha, aqui nenhuma e aqui 2. Então, o maior é o numeral 2. Vamos colocá-lo. Risca ele. Sobraram o 1 e o 0. O 1 cabe uma bolinha e o 0 nenhuma. Então, o 1 é maior que o 0. Colocamos o 1 e, por último, o 0. Então, nós temos as duas ordens que a tia explicou para vocês, a crescente e a decrescente, tudo organizadinho, certo? Começando do menor, que é o 0, terminando no 7, que é o maior desses numerais que a tia pediu para organizar. E desse aqui, que é a ordem decrescente, nós começamos do 5, que é o maior, e fomos até o 0, que é o menor, certo? Entendido essa parte, crianças? Muito bem. Agora, por último, eu tenho umas continhas para mostrar para vocês, só para vocês relembrarem como é que a gente faz as continhas de soma e de subtração, certo? Vocês devem estar pensando assim, tia, agora me confundi todo. Esse negócio de soma, adição, subtração, eu ainda não sei o que é isso. Mas vocês sabem, só um segredinho, soma e adição é a mesma coisa das continhas de mais, que nós já fazemos há muito tempo, não é? E subtração são as continhas de menos, de diminuir, certo? Vou montar umas aqui, primeiro de somar, que é a de mais, para vocês relembrarem, tá bom? Olha só, nós temos o numeral 2, o 3 e o sinalzinho de mais. Quando tem esse sinal, você vai ganhar coisas. Vai ficar com mais coisas. Por exemplo, 2, eu vou pegar 2 pincéis. Olha só, 2 pincéis. Vocês podem fazer com lápis de cor de vocês também, tá bom? As continhas que é para ficar mais fácil. Vocês pegam 2 lápis de cor aí de vocês. Pega lá rapidinho. 2, que é o primeiro numeral. Agora, nós vamos pegar a quantidade daqui de baixo. Qual é esse numeral aqui? 3. Nós vamos pegar, desculpa, nós vamos pegar quantos pincéis? 3, isso mesmo, porque lá nós temos o numeral 3. Então, eu pego aqui 3 pincéis, eu já tinha 2. Aí eu ganhei mais 3, olha só. Espera aí. Ó. A tia tinha 2, esses aqui, e ganhou mais esses 3. Com quantos será que a tia ficou? Agora é só contar todos eles. Vamos contar? 1, 2, 3, 4,
5. Ao todo, eu fiquei com 5 pincéis, porque eu tinha 2, ganhei mais 3, fiquei com 5. Então, aqui embaixo, que vai ser a resposta, vai ser o numeral 5, porque eu tinha 2 pincéis, ganhei 3 e fiquei com 5. Ó. Certinho? 2 mais 3, 5. É muito fácil, não é mesmo? Outras continhas que você tiver, você pode fazer da mesma forma. É só você pegar e representar com alguma coisa que você tem. Ó. Olha essa outra continha. 1 mais, quando tem a cruzinha, é porque é demais, então eu vou ganhar coisas, tá bom? 1 mais 2. Eu tinha 1 pincel, eu ganhei mais 2 pincéis. Com quantos pincéis eu fiquei? Vamos contar? 1, 2, 3. Vocês podem fazer também com outros objetos que você tem aí, tá bom? Aí então eu fiquei com 3 e vou colocar a resposta lá. Aqui será 3. Certinho. Essa parte ficou bem fácil, não é? Porque você já sabia sobre isso. E agora eu vou complicar um pouquinho com a continha de menos. Só que como vocês são espertos, vocês vão tirar de letra. É muito fácil. E vocês já fizeram também continha de menos, tá? Será assim, ó. Quando eu não tenho a cruzinha e tenho só esse risquinho, quer dizer que a conta é de menos. Eu não vou ganhar coisas, eu vou perder coisas, entenderam? Então, eu tinha 3 pincéis, vamos representar o primeiro numeral lá. Eu tinha 3 pincéis. Como o sinalzinho de lá é o de menos, nós vamos tirar. Eu vou dar de presente. Eu vou dar de presente 2, porque lá eu tenho o numeral 2, olha só, 3 menos 2. Eu tinha 3 pincéis. Eu vou tirar 2 pincéis daqui e vou dar de presente para a tia Lu. Dei de presente para a tia Lu. Fiquei com quantos pincéis? Só um, não é mesmo? Um pincel. Então eu vou colocar a resposta lá com o numeral 1. Olha só. 3 menos 2, 1. Eu tinha 3 pincéis, eu tirei 2 pincéis e fiquei com 1. É fácil, né? Então, vou passar só mais uma para vocês, tá? E agora, tia, como é que eu vou fazer? A mesma coisa, você vai representar com alguma coisa que você tenha para ficar mais fácil, para saber o resultado. Por exemplo, aqui eu tenho 4, não é? Então eu vou pegar 4 objetos. Vou pegar 4 pincéis. Quatro pincéis ao todo que eu tenho. Tá dando para ver direitinho? Tá, né? 1, 2, 3, 4. Tenho 4. Como o sinalzinho de lá é de menos, eu vou perder ou dar de presente, certo? Então eu vou dar de presente quantos pincéis? Qual é o segundo numeral que tem lá? O numeral 2, isso mesmo. Então eu vou dar de presente 2 pincéis. Agora eu vou dar de presente para a tia Cat, tá certo? Vou dar esses 2 pincéis de presente para a tia Cat. E eu fiquei com quantos? Com 2 pincéis. Olha só. Fiquei com 2 pincéis. Então, qual é o numeral que eu vou colocar aqui de resultado? 4 pincéis que eu tinha, dei 2 para a tia Cat, fiquei com 2. Aí, nós colocamos aqui o numeral 2, certo? É muito simples, não é? Que legal a nossa aula, não é mesmo? Olha só, teve um passarinho verde que me contou que tem criança aí com preguiça de acordar cedo para estudar. Não acredito nisso, gente. Ó, sabe o que eu quero pedir para vocês? Tem que acordar cedo.
Sabe o que faz com a preguicinha? Aquela preguicinha que de manhã a gente fica assim, ó. Ai, que preguiça de acordar. Pega ela, faz um bolinho assim, ó, como se fosse um lixozinho, um papel de lixo, embola e joga ela fora pela janela, tá bom? Porque nós somos bons capitães e capitãs, certo? Então, nada de preguicinha, joga ela pela janela, bem longe, tá bom? E vamos exercer a nossa função com capricho, tá certo? Agora a tia vai mostrar para vocês um videozinho sobre ordem crescente e decrescente, porque tem algumas crianças que ainda têm um pouquinho de dúvida sobre ordem crescente e decrescente, tá? É um vídeo muito legal da Turma da Mônica e tá mostrando alguns exemplos sobre essas duas ordens. Espero que gostem. Hoje vamos falar sobre ordem crescente e ordem decrescente. Ordem crescente nada mais é do que começar pelo menor e terminar no maior. Vejamos o exemplo da Magali. Nós organizamos começando pela menor e terminamos na maior. Vejamos agora um exemplo envolvendo números. Qual destes é o menor número? É o número 1, então vamos escrevê-lo primeiro. Após escrevê-lo, vamos riscá-lo. Dos números que sobraram, qual deles é o menor? Isso é o número 2, então vamos escrevê-lo e depois riscá-lo. Continuamos a perguntar: dos números que sobraram, qual deles é o menor? Isso mesmo, é o número 3, então vamos escrevê-lo e depois riscá-lo. Dos números que sobraram, qual deles é o menor? Isso, é o 4. Então, vamos escrevê-lo e também riscá-lo. Agora, só nos restou o maior número, que é o número 5. Então, vamos escrevê-lo e também riscá-lo. Viu como é fácil organizar os números em ordem crescente? Agora, vamos ver o que é ordem decrescente. Agora que você já sabe o que é ordem crescente, fica muito mais fácil para entender o que é ordem decrescente. Vejamos. Reparem como o Cebolinha foi organizado. Nós começamos do maior e terminamos com o menor. Vejamos agora um exemplo com números. A pergunta agora será: qual desses números é o maior? Sim, é o 5. Então, vamos escrevê-lo e não podemos esquecer de riscá-lo, para não nos confundirmos. Dos números que sobraram, qual deles é o maior? É isso aí, é o número 4. Então, vamos escrevê-lo e depois riscá-lo? Vamos fazer a pergunta novamente. Dos números que sobraram, qual deles é o maior? Isso, é o 3. Vamos escrever e agora riscar. Dos números que sobraram, qual deles é o maior? É isso aí, é o número 2. Vamos colocá-lo aqui e riscar lá em cima também. Agora restou só o número 1, que é o menor número. Vamos escrever e riscá-lo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Até o próximo vídeo! Gostaram do videozinho? Foi legal, não foi? Foi só para vocês memorizarem um pouquinho mais sobre ordem crescente e decrescente. Agora é hora da missão. Sabe aquela hora que eu falei que é para vocês pegarem, ó, fazer o bolinho e jogar a preguicinha lá longe pela janela? Façam isso agora. Joguem ela pela janela, porque a tia quer uma tarefa super, hiper, mega, ultra linda e caprichada, tá bom? A tarefinha de hoje, que é a nossa missão, vai estar lá no livrinho de lição de casa, este aqui, certo? Peguem este livrinho de lição de casa e vão lá na página 159 e façam a tarefinha das duas páginas, 159 e 160, certo? Um bom capitão exerce muito bem a sua missão, né? E a tia já deu a missão.
Agora eu quero ver quem é que vai cumprir com muito capricho essa missão, certo? Aguarda a foto da tarefinha, vocês pedem para a mamãe mandar para a tia, tá bom? Qualquer dúvida pode chamar a tia no PV que a tia responde. Um grande beijo, um grande abraço para vocês, estou morrendo de saudades. Beijo, tchau!